O céu deste Natal. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudai, do aplicativo de relacionamentos 639. Relacionamentos via sinastria astrológica, né? Hoje eu queria falar um pouco bem economicamente sobre o céu deste Natal. Antes, lembrando, para algumas pessoas que estão me perguntando, ainda temos vagas para as reservas do nosso retiro de imersão em junho, no feriadão de Corpus Christi, tá? Nas montanhas de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Eu tenho que falar com a Rosa no DDD 21 98505 8500, isso no WhatsApp. Quem quiser fazer parte também dos grupos gratuitos, de trabalhos gratuitos do Tornar-se Presente, também com a Rosa, pedir para ser adicionado no DDD 21 98505 8500. O céu deste Natal. Eu peguei o dia 24 de dezembro, tomei Brasília como referência e fiquei com o horário que eu ia colocar. Pensei meia-noite, depois pensei mais cedo, e aí tentei encontrar um meio termo, né? Botei 23 horas, horário de Brasília, para Brasília, representando o Brasil, vamos dizer assim, né? Então, claro, porque a questão aqui não está na hora que corta o Chester ou corta o peru. Não, está na hora da reunião da família. Normalmente não costuma ser muito cedo, né? A família não está totalmente plena ali às 8, às 9. Vai chegando mais tarde. Botei às 11 como referência e isso pode ter uma mobilidade em relação ao ascendente, às casas e ao meio do céu, mas muitos dos aspectos colocados, quando a gente tira meio do céu e ascendente e casas, a gente ainda assim tem uma visão muito, muito exata, independente de ser às 23 horas, à meia-noite, ou às 22, enfim. Tá? Então, 24 de dezembro, às 23 horas em Brasília, Sol em Capricórnio, com ascendente Virgem, com Lua em Libra e meio do céu em Gêmeos. Eu queria trazer alguns tópicos, eu acho que a maioria dos quais bem familiar, mas é bom lembrar. É bom sempre lembrar as vésperas de Natal, né? O que a gente tem nesse céu de relevante? O Plutão em Aquário faz uma quadratura com a Lua em Libra. O Plutão em Aquário faz uma quadratura com a Lua em Libra, que por sua vez essa Lua faz uma quadratura com Marte em Leão. Não bastasse isso, Saturno em Peixes faz uma oposição ao ascendente Virgem, isso considerando o horário de 23 horas. Saturno em Peixes também quadra com Júpiter em Gêmeos, isso é muito importante. Do outro lado, um lado mais fluido, nós temos a Vênus em Aquário, trígono com a Lua em Libra, essa Vênus trígono com Júpiter e o meio do céu em Gêmeos também. Além do Netuno em Peixes, trígono Marte em Leão. Traduzindo, eu trouxe alguns tópicos, foram 6 tópicos que eu trouxe importantes para a gente lembrar. Lembro que alguns dos quais são muito familiares, parece que não traz nenhuma novidade. O número 1 são os afetos protocolares, os afetos compulsórios de Natal. Todo mundo tem que se beijar, se abraçar, se parabenizar, todo mundo tem que ir, todo mundo tem que ir. Quem fica de fora é complicado. Então eu estou dando um cunho protocolar, um cunho compulsório, que também existe, obviamente, nos nossos encontros natalinos. E a gente aí eu vou pensar o aspecto do ascendente Virgem como uma possível justificativa para a gente estar ticando a nossa presença no Natal. Muita gente põe na agenda e tica, né? Pronto, fui no Natal. Essa não é a única versão, a gente vai ver aqui. A segunda versão é o que a gente chama aqui de Natal peleja ou Natal embate. Diferença de visões de mundo, que estão muito mais acirradas de alguns anos para cá. Saturno quadrado Júpiter, Saturno na 7ª casa em oposição ao ascendente e principalmente Marte oposição Plutão. Dessas 3 tem 2 coisas que são muito relevantes, independente do horário, né, que eu convencionei de 23 horas, que é o Saturno quadrado Júpiter, né, e
o Marte oposição Plutão. Eu chamei isso do segundo tópico de um Natal embate, ou de Natal peleja, onde as diferenças, divisões de mundo, políticas, religiosas, né, comportamentais, afetivas, sexuais, enfim, é um momento onde essas coisas vêm à tona de uma forma, às vezes, até inadequada. O terceiro tópico, esse é muito, muito verificável também, são as feridas emocionais não curadas, as feridas emocionais não perdoadas. A gente vai encontrar nessa noite o Plutão quadrado Lua, a Lua quadratura Marte e a Vênus em Aquário quadratura Urano. Não é pouca coisa, um Plutão quadratura Lua, uma Lua quadratura Marte e uma Vênus em Aquário quadratura Urano. Às vezes a gente se reúne e alguém toca de uma maneira assim inadvertida em algumas feridas, e aí vem à tona aquilo que seria um jantar de confraternização, passa a ser uma saia justa para algumas pessoas. Estou alertando, não tem nenhuma novidade nisso, os natais entram e saem, a gente convive com isso, mas eu estou trazendo um dado novo, que é o céu do dia 24 de dezembro, às 11 da noite, como referência Brasília, tomando como ponto o Brasil, vamos dizer assim. Então eu fico também com a esperança de que, ao saber que o céu não ajuda tanto nesses aspectos de ressentimento, de mágoa, de ferida ou de afetos protocolares, vamos dizer assim, então a gente tem que ficar atento. Mas não para por aí não, que a coisa vai mudar, vai ficar mais interessante. Ainda o quarto tópico, esse é muito importante também, não me sinto pertencendo a esta família. Também é muito comum a pessoa estar ali e ver o que eu estou fazendo aqui. Acontece que meus amigos estão todos com família, eu não vou ficar na casa de ninguém. Então tudo bem, vamos lá, vamos pelo menos comer bem, né? E às vezes tem amigo oculto, às vezes tem algum presente, sei lá o quê. Então não me sinto pertencendo a esta família. E tem uma coisa muito importante para esse céu às 23 horas, que é uma grande cruz, que são 4 quadraturas e 2 oposições. O Júpiter quadratura Saturno, o Saturno quadratura Mercúrio, o Mercúrio quadratura Ascendente, o Ascendente quadratura Júpiter e também o Mercúrio oposição Júpiter e o Ascendente oposição Saturno. Tudo isso, a grande cruz é uma barra pesada. A grande cruz é uma sensação de estagnação, de freio de mão puxado, de algo que não há aprendizado, né? Então, esse céu de Natal, do 24 de dezembro, às 23 horas, ele traz essa grande cruz, que é o Júpiter, formando 90 graus com Saturno, e este Saturno, 90 graus com Mercúrio, e este 90 graus com Ascendente, 90 graus com Júpiter, e as duas oposições, Mercúrio oposição Júpiter e Ascendente oposição Saturno, o que significa não estamos falando a mesma língua. Que tal comer o Chester, ouvir uma música, né? A gente vai ver o Roberto Carlos, nem sei se o Roberto Carlos é no dia de Natal, não sei. Mas enfim. Agora, outras, ou quem sabe a grande maioria, acaba trazendo as suas neuroses de estimação. A idade não é nem amigo oculto, nem trocas de presente, seria uma experiência de integração familiar. Então, o quinto tópico é o amor genuíno entre os familiares. Obviamente, o amor genuíno entre os familiares. Algum problema? Não, simples assim. O amor, o afeto, o carinho, a ternura, né? Isso existe enormemente, genuinamente, verdadeiramente. Né? No mapa do céu astrológico aparece Netuno em Peixes, Trígono Marte e Vênus em Aquário, Trígono no meio do céu. Isso é muito importante, que Netuno em Peixes também é uma representação da figura do Cristo. Netuno em Peixes é uma representação também da figura do Cristo.
E tem um detalhe importante, a gente está há muito tempo finalizando a era de peixes, a gente ainda não entrou na era de aquário. E o Netuno está finalizando a sua passagem em peixe para o ano que vem entrar em Áries, é um novo ciclo. Então até isso no inconsciente coletivo é forte. O Netuno em peixe representando a figura crística, né, formando um aspecto belíssimo com Marte, que é a individualidade, né, de cada um, e Vênus em aquário, que é uma afetividade singular, diferente, criativa, né, disponível ao novo, em trígono com o meio do céu, que é o propósito maior. Então nós temos esses aspectos apenas maravilhosos nessa noite. E, para terminar, o sexto tópico, eu reitero o que havia dito, fala que da celebração do nascimento simbólico daquele que veio ser o exemplo da integração entre os opostos polares. Então, a celebração do nascimento simbólico daquele que veio ser o exemplo da integração entre os opostos polares e entre os 12 arquétipos da jornada humana de autorrealização. Saturno no descendente se opõe ao ascendente, considerando o horário de 23 horas. O Saturno como uma representação do mundo em obstáculo ao indivíduo, que é o ascendente, e Júpiter como representação do Dharma, no meio do céu, tendo o enfrentamento ou por outra quadratura de Saturno. O mundo, Saturno é o mundo como uma espécie de anjo adversário, para testar a gente a saber se posicionar no Dharma. Júpiter está no meio do céu, fazendo uma quadratura com Saturno na casa 7, que se opõe ao ascendente. Saturno na casa do outro representa o mundo como obstáculo, o ascendente, o eu, e o Júpiter no meio do céu como se fosse o Dharma, o caminho, a lei. Né? Além do que o céu inteiro, além do que, tirando todas essas particularidades, a gente vê também o céu inteiro, o mapa todo, como símbolo de Cristo também, como representação da força integradora entre os 12 arquétipos do zodíaco, ou seja, os 12 apóstolos. Quem me conhece sabe que a minha formação familiar interna foi o catolicismo e que já muito cedo eu encontrei uma série de contradições e eu pulei fora das religiões, de todas as religiões, mas eu fui ao encontro do conhecimento matricial, dos conhecimentos matriciais. Eu fui ao encontro da espiritualidade, uma espiritualidade aberta e ampla. Isso já tem décadas e décadas, né? Mas eu não me furto a olhar para a figura simbólica do Buda, a figura simbólica de Maomé, a figura simbólica de Zaratustra, a figura simbólica do Cristo, né, ou de Abraão, e poder extrair muitos conhecimentos ali. Né? Muitas vezes, apesar da gente viver numa cultura da imagem, nós vivemos uma espécie de déficit simbólico. Nós vivemos um déficit simbólico. Ou seja, a gente não sabe muito simbolizar. Então eu não preciso ser cristão, ou eu não preciso ser budista, né, para eu poder encontrar no Buda ou encontrar no Cristo exemplos metafóricos de uma experiência de integração com o todo. Tá? E é isso que eu me refiro. Tá? A minha apologia aqui não é a nenhuma religião. Né? Nunca foi e nunca será. Porque a gente que estuda mais a fundo, a gente sabe que também tem objetivos sombrios. As religiões também têm objetivos bastante sombrios. Né? Eu diria que talvez 10 a 15% das religiões ajudam muito as pessoas, os outros 85% para 80%, né, atrapalham profundamente. Aí usam a fé, né, o medo, o pecado, essas coisas todas. Mas enfim, eu quis trazer hoje um pouco do céu de Natal, do dia 24 de dezembro. Convencionei 23 horas, supondo esse horário ser um horário mais razoável da família estar reunida, para trazer algumas advertências para a gente não morder velhas iscas. Tá? A gente sabe que quando a gente sai de casa
para encontrar a família e tudo mais. A gente não está só levando amor, afeto, carinho, ternura, receptividade. A gente também está levando algumas mágoas, alguns ressentimentos, algumas feridas, algumas dores, coisas que não foram integradas e que a gente meio que tenta gestar isso da forma, não vamos tocar em certos assuntos, não vamos orar em certas coisas, mas às vezes uma bebidinha a mais faz com que eu solte coisas que estavam amarradas, entaladas na garganta. Tá? Então lembrando que esse céu é um céu majoritariamente desafiador para a noite de Natal, né? E minoritariamente, mas expressivamente também muito incrível, a posição do Júpiter no meio do céu, né? E não só isso, né? Foi o quinto tópico que eu me referi, Netuno em Peixes, Trígono Marte, Vênus em Aquário, Trígono no meio do céu. É isso, meu nome é Sérgio Seixas, do grupo Terra de Rudá e do aplicativo de relacionamentos conscientes 639. Quem quiser conhecer, entra no Instagram e para conhecer, e na bio tem como se cadastrar. Tá bom? E volto em breve com mais alguns temas. Agradeço a presença de todos. Possivelmente antes do Natal a gente se vê. Tá? Um beijo no coração e até agora.